Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Eu espero que você esteja bem, também já esteja inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita, já segue a gente lá no Instagram para você acompanhar os bafafá dos cortes e toda a repercussão dos nossos episódios. Gente, vamos falar de política, porque o caldeirão tá fervendo. E hoje eu trouxe um personagem que veio do comecinho do RDTV Cast aqui comigo, que é o nosso querido empresário Odílio Balbinotti Filho. Tudo bem? Bem-vindo de volta. Tudo bem, é um prazer estar de novo com você aqui, Grace, com toda a audiência do RD Cast, né? RDTV Cast, e a gente está aqui à disposição para conversar sobre política. Vamos esquentar esse caldeirão, né? Vamos esquentar. E o senhor, quando chega aqui no RDTV Cast, o caldeirão esquenta nos bastidores, porque as peças começam a se mexer, né, seu Balbinotti? O senhor já está fazendo agenda de político? Agora sim. Agora definitivamente, né? Aquela vez eu estava falando sobre política, com uma vontade, né, de ingressar, mas agora sim, como pré-candidato já, né, como primeiro suplente de senador do senador Medeiros. Então o senhor vai encarar aí, Sim. junto com o Medeiros, essa eleição. Estamos encarando aí, trabalhando já nessa pré-candidatura, né, e vamos estar junto com ele, sim. Agora, quando o senhor veio aqui, o senhor não estava afiliado a nenhuma sigla. Não. Como que foi agora aí? O senhor está em qual sigla? Como que foi essa construção? A construção da candidatura, ela foi em cima de um pedido do presidente Bolsonaro. Né? O presidente Bolsonaro, eu tive com ele quando falava da candidatura a governo do Estado, tive com o presidente Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL Nacional, né, e falando sobre a candidatura a governo do Estado. Aí eu trouxe para dentro de casa e acabei, né, decidindo, com a família e com a empresa, decidindo não entrar. Mas aí o presidente Bolsonaro me mandou uma mensagem, falou: Odílio, já que você não pode entrar como governador nesse momento, entra na política, né? Vem para a política, vem como suplente, de repente, de senador. E ele me colocou essa posição. Aí depois eu recebi o convite do Medeiros, né? O Medeiros falando: Odílio, eu vou para Senado, né? E você não poderia ser meu primeiro suplente? E aí encaixou, né? Encaixou, e essa foi a construção. Aí eu entrei no PL, eu nunca tinha entrado em nenhum partido, né? Eu tive no PTB por uma semana, duas, só naquela época para governo do Estado, que ainda, né, na primeira vez ainda, eu tive lá um pedacinho, mas nunca tive nenhum partido de verdade mesmo. Agora estou no PL, entrei no PL. E o senhor filiou junto ao Valdemar? Essa filiação, ou foi aqui em Mato Grosso? Não, foi aqui mesmo no Mato Grosso. Eu falei com o Valdemar, né? Eu tive com o Valdemar algumas vezes, falei para ele que ia entrar no partido, mas eu não tive a oportunidade de ir em Brasília, aí acabei fazendo aqui com o Ananias mesmo. E o que foi que fez o senhor recuar para ser pré-candidato a governador? Porque o senhor estava muito incisivo. Não, eu vou ser candidato a governador, Grace. O que aconteceu? Não, Grace, aí foi o que eu falei mesmo. A gente conversou com a família, né? E a minha esposa... Né? A minha esposa, eu costumo fazer meus projetos juntos, eu e minha esposa. Inclusive ela está aqui em Cuiabá hoje, né? Está comigo aqui. E ela achou que não era o momento para nós, né? Ela mesma pediu, falou: olha, não vamos fazer isso agora, né? Porque isso muda demais com a vida da gente, uma candidatura a governo do Estado, e vai que ganha, né? Aí você tem um compromisso gigantesco, né? De trabalho dioturno. E ela falou: olha, aí tem a empresa, vamos preparar a empresa melhor, né? Então ela veio com esses conselhos, né? E eu só entro num projeto que realmente eu esteja junto com a minha família, né? Porque o senhor sabe, né? Agora, o senhor já me conhece. Quando se fala em pré-candidato a governador, a gente sabe que tem aí um racha dentro do PL, né? Uns querem apoiar o Piveta, outros querem apoiar o senador Wellington. O Medeiros, por exemplo, o Medeiros está assim, né? Não sabe ainda, fala que está apoiando o Piveta, que o Wellington não está muito assim. Como que o senhor está sendo suplente do Medeiros? O senhor está na mesma linha do Medeiros? Não, Grace, eu acho que até não é questão do apoio. O apoio, se o PL tem o candidato, né? E o Wellington está colocando o nome dele, né? E daqui uns dias vai ter a ratificação, né? Em final de julho, né? Nas convenções. Tendo o candidato do PL, é natural, nós somos do PL, né, vamos estar junto com a candidatura do senador Wellington, é natural. O que teve foi a questão de uma visão que não foi bem aceita dentro do partido, inclusive pelos prefeitos, pelos deputados, uma parte dos deputados,
e também pelo Medeiros, que é a questão do MDB, porque foi, acho que um pensamento, né, do senador de trazer o MDB, e no MDB está os principais candidatos, os opositores do PL, né? Nós tivemos uma eleição recente para prefeito, onde o adversário do Abílio, um dos grandes adversários, era o Botelho, está lá no MDB. Você vai para Várzea Grande, o Calil, né, que foi adversário da Flávia. Você vai em Primavera do Leste, lá do Manique, o Léo foi o que indicou e trabalhou contra lá a candidatura do Sérgio, o adversário, né? E lá em Rondonópolis, o Cláudio com o Thiago Silva, que é do MDB. E todos eles com o apoio da Janaína. E nós tivemos uma grande vitória contra o MDB, né, contra a Janaína, contra todos esses candidatos, mas trazer isso tudo para dentro do PL não fazia sentido, né? E isso é que realmente ficou um ambiente que está sendo resolvido. Para mim, eu acho que isso está pacificado, né? Essa questão de parceria com o MDB não está mais sendo cogitada, pelo menos o Ananias, né, que é o presidente do partido, esses dias me falou, Adílio, não, isso aí já está pacificado, né? Não vai acontecer. Então, acho que as coisas estão se acalmando, eu acho que é isso. Então, o senhor está na linha de que vai apoiar o candidato do seu partido. Ah, sim. Isso nem tem jeito de ser diferente, né? Se tendo a candidatura, confirmando a candidatura, com certeza é a candidatura do PL, né? E nós estamos no PL, tanto eu como o Medeiros. Agora, nós vamos trabalhar muito na candidatura do Medeiros, que dá um trabalho danado já, viu? Não é fácil, né? Uma candidatura ao Senado num estado tão grande, são 142 municípios, realmente é bastante desafiador. Então, nós temos muito trabalho na candidatura ao Senado. E as pessoas, às vezes, não dão muita importância aos nomes de suplentes, né? Às vezes a pessoa vota ali no candidato e aí o candidato principal é eleito, aí às vezes se ausenta, aí o suplente assume, aí eu já cansei de ver assim na internet, o eleitor fala, ué, mas quem que é esse aí? E eu vejo que o senhor tem essa preocupação de estar se apresentando, falar, olha, eu sou suplente do senador Medeiros, né? Estou aqui e eu queria que o senhor contasse para a gente o que o senhor já colocou de projeto para quando o senhor tiver a oportunidade, se for eleito, né, de vocês forem eleitos, de chegar lá ao Senado, o que o senhor já quer? Olha, Grace, se o Medeiros for eleito e a gente entrar, eu quero fazer isso. O senhor já tem um planejamento? Perfeito, Grace. Nós estamos vendo essa candidatura, eu e o Medeiros, né, como uma candidatura com 2 candidatos ou até com 3, né, ainda falta o segundo suplente, né, onde a gente pensa que é uma somatória de conhecimentos, ou seja, de experiências que podem ajudar, né, o Medeiros como senador, né? Então as propostas virão através dos seus suplentes também, né? E a gente vai estar junto com o Medeiros fazendo se a gente tiver êxito, né, no nossa candidatura, que nós estaremos também participando lá desse mandato, né? Eu sou um empresário, né, há muito tempo, graças a Deus bem sucedido, né, realizado na minha profissão. E eu quero trazer essa experiência. Eu sou do agro, né? O Medeiros é policial rodoviário federal, apesar de ter a parte de segurança, sem dúvida alguma, ele atua fortemente, mas também atua no agro. Mas eu posso trazer mais experiência e realmente a gente fazer um trabalho. Na minha concepção, nós temos que trabalhar o empreendedorismo no Brasil. Nós temos que estimular o empreendedorismo, nós precisamos estimular a geração de riqueza, nós precisamos trazer mais oportunidade para a população. E a oportunidade só vem através da geração de riqueza, né? Não é o governo dando as coisas, nós precisamos que as empresas gerem riqueza, tragam oportunidade e as pessoas, através do trabalho, realizem seus sonhos. É isso que eu sonho para o Brasil. Né? Como eu estive nos Estados Unidos agora 2 vezes, né? Recente, eu estive em Dallas, agora estive em Miami, e já fui várias vezes lá, e a gente olha um país que tem a mesma idade do Brasil, Estados Unidos e Brasil, a mesma idade. Aí você chega lá, né, uma riqueza, não a riqueza monetária, mas o pessoal vivendo bem, né, em boas moradias, com boa educação, com tudo, e você chega no Brasil, essa dificuldade que nós temos aqui. Então, e para mim, isso tudo passa pela política. Sim. Então, a política é que tem condição de atrapalhar muito, e eu acho que tem atrapalhado. Realmente, a boa política, ela tem sido numa quantidade não suficiente no Brasil e deixou o Brasil para trás. Né, o brasileiro sofrendo com essas situações. Nós podíamos ter muito mais oportunidades. Então eu penso o seguinte, que eu vou ajudar com essa experiência minha, né, contribuir contra a corrupção,
para mim, o maior mal que existe no Brasil é a corrupção, porque você pega a arrecadação do Brasil, impostos, né? Os impostos são altíssimos, são os maiores impostos do mundo, são no Brasil, põe a mão no bolso do trabalhador, leva o dinheiro para Brasília e quando volta, não volta. Sim. Ou volta muito pouco. Né? E nós precisamos fazer voltar mais isso aí em serviços, educação, segurança, né? Tudo que precisa, saúde para as pessoas. Ou seja, o dinheiro tem que ser melhor aplicado. É muita corrupção no Brasil, nós precisamos acabar com isso daí. Entendi. Vamos olhar um pouquinho a sua agenda, porque eu vi que eu andei fuçando sua vida esses dias e eu vi que o senhor está batendo muita perna com o deputado Medeiros. Sim. Vamos dar uma olhadinha. Essa é uma agenda recente, né? Quando o senhor participa dessas agendas, aí o senhor já vai se apresentando, já vai se inteirando das coisas. Por exemplo, essa aqui é em Cuiabá. Não, essa foi em Rondonópolis, da CDL. Rondonópolis. É na parte dos lojistas lá. Uhum. Aí nós recebemos as propostas deles, né, as dificuldades. Hoje o setor está muito preocupado, né? Tem essa mudança na legislação trabalhista, né, na questão do 6 por 1. Então eles estavam muito preocupados com o aumento de custo, que isso pode ser repassado para o empresário, para as empresas, com certeza, e depois acaba sendo repassado para o consumidor, né? Porque aumenta o custo do comércio, o comércio acaba passando isso para o consumidor. E eles estavam preocupados, porque eles falam, o consumidor já não está conseguindo consumir, o salário já não está chegando no final do mês. Né? Você vê aí o endividamento, é o maior endividamento histórico da nossa população. Né? E por quê? Porque o salário não chega até o fim do mês. Aí vem mais uma situação de aumento de custo, de aumento do preço das mercadorias, aí que o salário não vai conseguir chegar mais no fim do mês. Né? Então eles estavam falando de várias questões, de preocupações para a gente subsidiar a gente, para a gente poder atuar, né? Lá na Câmara. No caso, o deputado Medeiros, que hoje é deputado, né? Já pegou esse subsídio para isso daí. O senhor está andando o estado com ele? Tô. O senhor já foi em quantas cidades, você recorda já? Eu já tive em várias, tive em Sinop com ele, tive em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, nós fizemos a 163, agora está rodando, né, várias regiões. Tive em Campo Novo dos Parecis, agora vamos estar em Alto Garças, em Rondonópolis nós tivemos essa semana numa agenda muito importante, que foi a agenda que o governo do estado, junto com o prefeito lá de Rondonópolis, aumentaram, né, o contrato, o valor do contrato para a Santa Casa, para média e alta complexidade. É um momento histórico ali para Rondonópolis, nós estivemos juntos lá também. O Medeiros é um grande defensor da Santa Casa da Saúde, né? Tanto que ele já aportou muitos recursos na Santa Casa porque tem uma falta de subsídio, você sabe, né? Os valores pagos às Santa Casas, aos hospitais filantrópicos no Brasil é muito baixo. Então, normalmente, eles estão em dificuldade. E o Medeiros sempre esteve ajudando a Santa Casa. Então, são diversas pautas que eu tenho participado, diversas visitas que eu tenho participado com ele. Agora, nos bastidores, o pessoal fala assim, seu Balbinotti, fala assim, olha, o Medeiros é o candidato pobre e o Balbinotti é o candidato que tem dinheiro. O senhor está injetando dinheiro aí na candidatura do Medeiros? Então, olha que dificuldade. Eu sempre fui um grande colaborador da campanha dele e de outros candidatos. Sim. Eu colaborei aqui com a Abílio, com o Cláudio, com o Bolsonaro, né? E era mais fácil eu doar. Por quê? Porque eu não era candidato. Eu, como candidato, agora eu estou limitado. 10% do valor da campanha. Então, a campanha acho que foi estimada em 4,5 milhões de reais pela legislação, né, do TSE, né? Aí eu posso doar no máximo 10%. Significa o seguinte, que pela primeira vez eu vou ter que fazer o contrário. Eu tenho que falar com empresários, falar com outras pessoas, apoiadores nossos, para que eles colaborem. Porque eu, pessoalmente, não vou poder realmente colaborar. Né, por ser candidato. Tem o dinheiro, mas não vai poder colocar dinheiro na conta, o seu dinheiro. Mas o importante, eu acho que tem vários amigos, várias pessoas, né, do Estado que vão poder aportar, porque sabem que é uma candidatura que vai fazer bem para o Estado. Né? Quem que seria o seu financiador aí de campanha? Os MAGE? Eu acho que tem vários empresários, né, do segmento do agro, né, que veem essa candidatura. O Medeiros sempre teve uma atuação muito forte no caso do agro, né? Eu tenho certeza que dentro desse grupo nós vamos conseguir várias pessoas para colaborar para a campanha. Entendi. Agora sim, o pessoal quer saber de posicionamento, né, seu Odílio? Quer saber o que o Odílio é a favor, o que o Odílio é contra. Essa situação aí, por exemplo,
quando eu quero saber as coisas, eu chamo o deputado Medeiros, ele vem aqui e me conta os bastidores todinho lá de Brasília. E aí eu quero saber se eu já vou testar o senhor aqui, aí vamos ver se o senhor está pronto. Flávio Bolsonaro e o Banco Master, como que o senhor vê aí todo esse desenrolar? O senhor é fervoroso igual o Medeiros, que vai para frente, grava vídeo, tampa a boca com fita, ou o senhor vai ser um senador mais passivo, mais tranquilo? Eu acho que cada um tem uma personalidade, né? A gente tem muitos valores alinhados, eu e o Medeiros, até por isso que eu estou apoiando ele, né? Porque eu concordo muito com a atitude dele, o comportamento, tudo. Mas cada pessoa tem um jeito de se expressar, um jeito de comunicar as coisas, né? Quanto à questão do Flávio, é uma candidatura muito interessante, é uma candidatura que foi indicada pelo presidente Bolsonaro, ou seja, para nós isso é muito importante, né? Porque tem o apoio do Bolsonaro. A segunda coisa, a questão do Banco Master realmente surpreendeu. Naquele primeiro momento, né, deu um impacto muito grande. Depois foi destrinchando e nós fomos vendo que era um filho pedindo recursos para um filme do pai dele, para um empresário. Como eu como empresário, recebo demandas semanalmente, né, de pessoas com projetos de caridade, projetos culturais, e isso é normal, né, acontecer. Tanto que na época que foi pedido, em 2024, né, que o Flávio, o pessoal da produção, né, do filme pediu para o Banco Master, né, para o Vorcaro, eles estavam pedindo para o empresário que até então era um banqueiro como qualquer outro. Então provavelmente o BTG foi solicitado, o Itaú, todos esses bancos, normalmente eles têm muito apoio cultural, os bancos, né? Sim. Tanto que o programa do Luciano Huck, por exemplo, 160 milhões, né? O Banco Master deu para o programa do Luciano Huck, da Globo. Você pega lá, o Metrópolis foi 25 milhões no apoio para a Copa. Ou seja, isso é normal, né? Então, é que foi-se uma celeuma, porque realmente hoje, quando você olha o nome Vorcaro, você fica assustado. E eu fiquei muito contente com a reação do Flávio. A reação do Flávio foi o quê? Vamos fazer a CPMI, vamos separar o joio do trigo. Então, isso para mim me deixa muito confiante, porque ele mostrou o seguinte: eu não tenho medo, né, de realmente abrir as coisas. E aí a gente viu quem tem medo de verdade, que é o PT. O PT não tinha assinado, né, a CPMI, ou seja, aquele que acusa não quer abrir uma CPMI para dar transparência. Então, e aquele que é acusado, né, quer dar transparência. E mesmo no Banco Master ainda, falando, né, é importante a gente falar, o Lula recebeu o banqueiro, né, por várias vezes, várias oportunidades, e saiu, inclusive, agora na imprensa, semana passada, de que ele falou para o Vorcaro esperar, não era para vender o banco, espera um pouquinho que eu estou colocando agora o presidente do Banco Central e vamos ver o que nós vamos fazer. Pelo amor de Deus, isso é sim crime. Esse é um crime que tem que ser investigado, né? Os 129 milhões do Alexandre de Moraes, da esposa do Alexandre de Moraes, esse é crime, porque é tráfico de influência, né? Pelo menos tem que ser investigado para ver se é isso mesmo, né? Apurar, né? Precisa ser apurado essas coisas. E isso está tudo meio parado, então é interessante. Eu acho que a gente tem que ter um olhar mais cauteloso sobre essas questões. Entendi. Agora temos que falar, porque quem está chegando agora fala assim, mas quem que é esse Odílio Balbinotti, de onde que ele veio, né? Quem que ele foi? E aí isso tem na sua família, infelizmente, no começo desse ano, o senhor perdeu o seu pai, que é o seu Odílio Balbinotti, né? O pessoal fala que é o rei das sementes do Brasil, né? Ele faleceu. Eu fiquei curiosa para saber, seu Odílio, como que vai ficar a questão da sucessão familiar, dos negócios, as coisas, como que o senhor vai lidar também com isso e a política junto? Perfeito. A questão da sucessão, né, do meu pai, dos meus pais, para nós, para mim, eu e minha irmã, né, foi feito lá atrás. Meu pai era muito organizado, uma pessoa muito caprichosa nos negócios, né, e ele tinha essa preocupação de não deixar nenhum problema. Então nós já fizemos a sucessão. Agora vem a minha sucessão, né? A minha sucessão, eu fiz uma profissionalização da empresa muito forte. Então é uma empresa altamente profissional, né, organizada e que tem diretores de altíssimo nível. Ou seja, eu tenho um momento agora, né, com pessoas experientes no comando da empresa que me dão tranquilidade para participar da política, né? Eles têm condição de tocar a empresa sem nenhum problema. E eu acho que o pessoal não sabe, né? Meu pai foi político por muitos anos. Meu pai, ele adorava ser político. Ele foi quase ministro, né? Sim, ele foi indicado, inclusive, na época, pelo MDB, pelo Temer, né? O Temer e o
O Blairo, na época, o Requião, eram líderes na época, né, do MDB, né, e eles acabaram apoiando a indicação pelo MDB, né, para ministro da Agricultura. Mas ele foi deputado 5 mandatos, deputado federal lá pelo Paraná, 5 mandatos, foi prefeito, foi vereador, ou seja, ele tem uma participação na política, uma história muito bonita. Eu falo bonita por quê? Porque é difícil o político passar tantos anos e sair com o nome limpo. E meu pai me entregou um nome que é o mesmo nome meu, né? Se fosse sujo, eu seria até né? Odílio Balbinotti, eu sou Odílio Balbinotti Filho, mas passou um nome limpo, né? Que me ajuda a entrar na política sem nenhum problema, né? De falar, olha, no passado teve lá um escândalo com o pai. Não teve nada, né? Não tem nada, não existe nada julgado, nada com processo, nada. Ou seja, me deixa muito feliz, né? E muito tranquilo em entrar na política. Antes de o senhor se despedir do seu pai, o senhor já tinha batido o martelo de que ia ser suplente? O senhor chegou a conversar com ele sobre essa questão da política? O meu pai, ele teve uma doença degenerativa na parte cognitiva, né? Então, na parte... Ele não fazia 3 anos que ele nem me reconhecia mais. Infelizmente, eu não tinha oportunidade de falar com ele sobre política, porque ele adorava falar de política, né? Mas fazia já uns 3 anos que a gente não conseguia mais conversar com ele nesse nível, né? Mas ele sempre... eu sei a opinião dele. A opinião Qual dele era? Não entra. Ele falava, deixa só eu. Não, eu já faço a parte da política da família, você não precisa entrar em política, você cuida das empresas, né? Sempre foi o pensamento dele. Mas eu fiz o que ele sempre quis, né? Que eu cuidasse das empresas, a gente realmente cuidou das empresas, organizou, cresceu, e agora eu acho que eu estou numa idade que eu também posso, né, dar a minha contribuição na política. Certo, olha, eu quero lhe agradecer por você ter vindo aqui, eu sei que foi rapidinho, vamos ficar acompanhando, igual a gente conversou antes, né, seu Odílio, tudo está mudando aí, né, a gente conversa hoje, amanhã o cenário já é tudo. Outro, mas o senhor bolsonarista raiz, não vai mudar. Não muda. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Bolsonaro, só para encerrar, né, uma admiração muito grande, eu sou uma pessoa experiente, que já viu muitos presidentes, e a primeira vez que eu vejo um presidente assumir e cumprir aquilo que ele combinou com o eleitor dele. E segundo, que não teve escândalos de corrupção. Você vê que foram várias acusações, vários inquéritos abertos, e agora vai caindo um após o outro e mostra que foi um governo sem corrupção. Isso no Brasil, infelizmente, é uma coisa inédita. Né? O que a gente vê mais nos governos federais são escândalos de corrupção. Nós estamos aí com o INSS, por exemplo, né? Que não ficou tudo explicado. Né? Inclusive o Lulinha estão falando aí de prender, né? Porque interferiu no processo. Ainda. Rolou, né? Saiu na imprensa, Isso. eu vi. De prender, por quê? Porque, então aí você olha, né? Isso é a pior coisa que existe. Porque esse dinheiro era o dinheiro que tinha que chegar lá para o aposentado, é o dinheiro que tinha que chegar para a saúde, né? Para a educação, e não chega porque para na corrupção. Então nós temos que acabar com a corrupção. E o Bolsonaro me deixou muito feliz nesse aspecto, né, que é o aspecto de fazer um governo sério, honesto, né, e isso ele me ganhou, né, vamos pôr assim. Então tá bom, olha, boa sorte na sua pré-campanha aí Grace. Com Medeiros, e eu espero que o senhor volte logo aqui pra gente já falar das coisas de uma forma mais escancarada, né? Sim, que aí a campanha começa e a gente começa a falar melhor. Obrigada, por enquanto viu? ainda tem muita... Eu que agradeço, viu, Grace? Gente, segue aí o seu Odílio Balbinotti. Vou deixar o Instagram dele, que agora você vai poder seguir ele, porque ele tá aí junto com o Medeiros, você vai poder acompanhar essas andanças dele pelo estado, ver as propostas e analisar todo esse trabalho que ele tá fazendo aqui no estado, tá bom? Um abraço, hein, gente? Tchau.